irmãos, gostaria de começar com uma reflexão com os irmãos com respeito àquilo que nós pensamos acerca do nosso futuro. E eu gostaria que, sinceramente, cada um de nós pensasse qual a nossa expectativa, o que nós temos desejado para amanhã, segunda-feira, para a próxima semana, para o próximo mês, talvez para esse ano ainda e para os próximos anos. O que lhe vem à mente? Qual o seu desejo para esses dias que se seguem na sua vida? Talvez as crianças vão dizer que gostariam de um brinquedo novo que estão esperando, ou um aniversário para ganhar do pai aquilo que pediram. Talvez a irmã vai dizer que o marido seja mais crente, ou a esposa vai dizer que o esposo seja mais crente. Ou alguns vão dizer que querem uma casa nova, que estragou a mobília de casa. Quem sabe ganhar um pouco melhor, colocar o filho numa escola melhor. O que veio à sua mente? A segunda pergunta que eu queria que nós respondêssemos é: por um acaso algum de nós veio à mente o desejo de que Cristo voltasse hoje? A expectativa da vinda dele hoje? Ou amanhã, ao amanhecer do dia, a estrela da alva aparecesse do céu, o Senhor Jesus, com incontáveis hostes e anjos, descendo com os santos em glória. Alguém pensou nisso, irmão? Não precisa responder. Mas isso fala muito sobre nós. Fala muito sobre o texto que nós vamos ler hoje. Vamos abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Das nossas necessidades, né, irmãos? Das nossas dificuldades. Tudo isso está por trás da nossa resposta a essa pequena reflexão. 1 Tessalonicenses 4,13 diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Essa era a expectativa da igreja, irmãos, a vinda do Senhor Jesus. Então, se nós queremos ser uma igreja que verdadeiramente é um modelo, então nós realmente devemos ter a nossa expectativa na vinda do nosso Senhor Jesus. É isso que os Tessalonicenses aguardavam. Como diz o capítulo 1, verso 10, por exemplo, para aguardardes dos céus, para isso que eles foram salvos. O texto diz que eles se converteram dos ídolos a Deus, para servirem o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus, que nos livra da ira vindoura. Também no capítulo 2, verso 19, Paulo diz: pois quem é nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em quem nós nos regozijamos, na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda, não sois vós, falando dos irmãos. Sim, vós sois verdadeiramente a nossa glória e a nossa alegria. Também no capítulo 3, verso 13, diz assim: a fim de que o vosso coração seja confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Senhor Jesus,
na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Essa é a expectativa da igreja. A igreja diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem. Essa é a nossa expectativa, irmãos. Se nós queremos ser uma igreja que agrada o coração do Senhor, uma igreja modelo, é uma igreja que está considerando a iminente volta de Cristo. Talvez o seu pensamento foi: não, realmente estava esperando mesmo é casar. Tem alguns aqui que estão bem interessados nisso, né? Outros terem filhos, outros um brinquedo novo, né, crianças? Mas qual é a expectativa da igreja, irmãos? A expectativa da igreja é a vinda do Senhor Jesus. E nós falamos na última exposição um pouco sobre os versos 13 e 14, como a falta de conhecimento sobre isso nos leva a realmente sofrer nessa terra. Como a falta de conhecimento também no que concerne as coisas de Deus com respeito aos que morrem no Senhor, nos fazem sofrer. E como é esperançoso saber que aqueles que dormem no Senhor, e dormir significa simplesmente que o cristão morreu, é um eufemismo para isso, e relaciona-se somente com o corpo do cristão, né? Porque a sua alma vai estar diretamente com Cristo, como diz Filipenses 1, 21, 1, 23, 2 Coríntios 5, 8, ausente do corpo, presente com o Senhor, e que é incomparavelmente melhor. Mas a ideia é que o corpo está num dormitório, e é isso que significa cemitério. Daí que vem a palavra cemitério. Lugar em que os corpos estão, os cristãos dormindo. No sentido que estão repousando até que suas almas desçam com Cristo, para eles receberem um corpo transformado. Então, e nós falamos um pouco sobre também a base da nossa ressurreição, que é o crer que Jesus morreu e ressuscitou. E a sua obra é a obra que baseia-se a nossa ressurreição. Amém? Hoje eu queria tratar com os irmãos um pouco sobre essa esperança mais ligada à iminente volta de Cristo. E nós vamos ler os versos 15 até o 18, considerando um pouco sobre isso. Mas eu queria já chamar a atenção dos irmãos, porque todos os tessalonicenses e também o apóstolo Paulo tinham esse desejo, né? E eles não pensavam assim: Jesus vai voltar a 2000 anos, daqui a 2000 anos. Quando você lê as seguintes palavras, Paulo se incluindo assim no verso 15: nós, os vivos, os que ficarmos. E depois no verso 17, depois nós, os vivos, os que ficarmos. Ele tinha desejo que o Senhor voltasse na sua geração. E às vezes, irmãos, nós perdemos esse desejo. Nós estamos tão ocupados com as coisas desse mundo que nós realmente perdemos de vista isso. E Pedro fala sobre isso na sua segunda epístola, no capítulo 3. Ele fala de homens que eram zombadores e usavam desse artifício para enganar os irmãos, escarnecedores. E qual era a mensagem dos escarnecedores? Ora, a promessa da sua vinda, verso 4 do capítulo 3, 2 de Pedro. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Irmãos, percebem, irmãos? Às vezes nós estamos nessa condição. Mas qual é a resposta de Pedro para os cristãos? É que nós devemos nos empenhar para ser achados em paz, entendendo que o tempo que o Senhor tarda é a sua longanimidade, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E nós devemos fazer como diz o texto de 1 de Pedro, capítulo 3, verso 14, por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas. E ele falou aqui do fim dos tempos, do juízo de Deus sobre a terra, sobre que todos os elementos se desfarão, serão derretidos e o universo inteiro será transformado e trocado como se troca uma veste velha. Mas por essa razão, amados, que nós esperamos coisas melhores, né?
Empenhai-vos por seres achados por ele, Cristo, em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o apóstolo Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender e que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para sua própria destruição. Vós, porém, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro dos insubordinados, descaiais da sua própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, pois, a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Então aqui nós temos a nossa atitude, irmãos. Amém? Também no verso 11 do capítulo 3 nós temos as nossas atitudes. Visto que estas coisas hão de acontecer, hão assim de ser desfeitas, nós, os cristãos, devemos ser tais como quem vivem em santo procedimento e piedade, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa da qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a promessa, esperamos novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. Agora, relacione isso com aquilo que veio na sua mente quando eu fiz aquela primeira pergunta. Que nós aguardamos, qual é o nosso desejo, que nós esperamos para amanhã, para essa semana, para esse mês, para esse ano. Será que é a bendita esperança da igreja? Ou nossos projetos estão relacionados a outras coisas? Qual é a sua resposta para isso? Bem importante, né, irmãos? Às vezes nós estamos como Ló. Os anjos tiveram que pegar, o texto diz que pegaram Ló à força para tirarem de Sodoma. E o Senhor Jesus disse que nos dias da sua vinda seriam como nos dias de Sodoma e Gomorra, como nos dias de Noé. As pessoas estariam agarradas a esse mundo. Será que essa é a nossa condição, irmãos? O Senhor nos ajude, o Senhor nos desperte para a bendita esperança da igreja e para aguardarmos ansiosamente aquele que aparecerá do céu, o Filho do Homem. Lucas 22 fala um pouco sobre isso. Aliás, 21, daquele discurso chamado Apocalipse Sinóptico. Verso 34 diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Os irmãos percebem, irmãos? Temos necessidade de oração, temos necessidade de perseverança, temos necessidade de vigilância. Nós estávamos aqui numa sexta-feira e o irmão orava: Senhor, ajuda-nos a vigiar. E os irmãos sabem que quando Jesus estava padecendo no Getsemane, a Bíblia diz que ele foi orar sozinho um pouco à frente, quando voltou os achou dormindo. E qual foi a mensagem de Jesus a Pedro? Não podes vigiar comigo nem uma hora. E é assim às vezes o nosso dia, não é verdade? O Senhor poderia chegar para nós todos os dias e falar tal coisa. Você não pôde estar comigo nem uma hora, nem pensar em mim em uma hora,
nem considerar as minhas coisas nem por uma hora, nem orar por uma hora, nem vigiar por uma hora. E o Senhor nos alerta: vigiai para que esse dia, como um ladrão, não vos pegue de surpresa. Então, irmãos percebem como é necessária a expectativa, a ansiedade, num bom sentido, da vinda do nosso Senhor. Isso não significa, como nós já lemos nos textos anteriores, que nós vamos deixar de trabalhar, que nós vamos deixar de nos ocupar com as coisas dessa terra, mas que nós vamos olhar para todas essas coisas em outra perspectiva. Nós vamos pensar na vinda do nosso Senhor, na nossa reunião com Ele nos ares, na ressurreição dos mortos e tudo o que acontecerá naquele momento glorioso da parousia do nosso Senhor Jesus. E nós vamos medir todas as coisas dessa terra em comparação com aquele dia. Nós vamos comparar, nós vamos fazer essa relação das coisas dessa vida, as coisas desse momento de peregrinação nessa terra, com aquele bendito dia de Deus, no dia da vinda de nosso Senhor. Aí nós vamos perceber como esse espírito dentro do nosso interior vai mudar nossas questões práticas do dia a dia. Como nós não vamos fazer dos pequenos problemas que nós temos grandes montanhas. Como todas essas coisas vão ficar como nada diante daquele dia. Como até mesmo toda a nossa vida nessa terra vai aparecer como nada diante daquele dia. O dia da gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A irmã leu o Salmo 84, o Salmo dos filhos de Coré. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O que diz lá, irmãos? Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, diz, aonde acolho os seus filhotes, e eu, teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu. Às vezes nós relacionamos, irmãos, esses textos somente com a nossa posição atual, que nós realmente encontramos um lugar de habitação em Deus. Mas, irmãos, nós temos que lembrar que Jesus nos fez uma promessa em João capítulo 14. Não é verdade? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. O Senhor disse isso, irmãos. E nós sabemos que não era aquele lugar lá em Jerusalém, aquele templo físico. Como diz Hebreus 9:23, aquilo eram cópias das coisas celestes, figuras das coisas celestes. Sabemos que há um tabernáculo no céu, é chamado esse lugar de casa de Deus. E no Oriente Antigo, um pai de família fazia assim, ele tinha uma casa e seus filhos iam casando e fazendo casas ao redor da sua casa. Então era a grande casa do pai, com todos os seus filhos morando em sua volta. E essa figura que Jesus usa. Na casa do meu pai há muitos dormitórios. Ele diz, não se preocupem. Essa é a promessa. Aliás, essa é uma súplica de Jesus. Não se ocupem com coisas dessa vida. Não se preocupem. Creem em Deus. Credes também em mim. E os irmãos sabem que o contexto dessa passagem é o contexto que Jesus está dizendo para eles assim. Eu vou dizer para vocês agora o que eu disse aos judeus. Para onde eu vou, vós não podeis ir. E eles ficam desesperados porque acompanharam o Senhor durante 3 anos e meio. Tinham muitas expectativas nele. E a partir do capítulo 13 de João até o capítulo 17, ele vai falar nessas últimas horas da quinta-feira à noite. Ele começa com aquele discurso do capítulo 13 de João, onde ele diz
que o Senhor Jesus antes da festa da Páscoa, que seria quando ele morreria, sabendo Jesus que era chegada o quê? A sua hora significativa no Evangelho de João, que é a hora da sua partida, do seu êxodo. E essa hora era de passar do mundo para o Pai, tendo amado os seus, amou-os até o fim. E segue-se o lava-pés, e daí ele fala que vai deixar eles sozinhos, e ainda mais que um deles o trairia. E Jesus está sozinho em profunda tristeza, irmãos, e ainda consegue, por ser Deus maravilhosamente, ser o consolador, e diz, não se preocupem, porque eles se encheram de tristeza com as palavras dele, que eles iriam ficar só. Ele diz, vocês creem em Deus, o Deus do universo, o Deus criador, onipotente, invisível. Vocês creem nele? Creem também em mim. Há um lugar preparado para vocês. A casa do Pai. E se assim não for, ele diz, eu vou teria dito, porque eu vou para lá. E quando eu for, ele diz, se preparar lugar, voltarei. Isso é escatológico, irmão. E diz o texto, e receberei para mim mesmo. Para onde eu estou, para que onde eu estou estejais vós também. Eu estou indo, chegou a minha hora. Eu vou morrer na cruz por vocês, vou ressuscitar ao terceiro dia, serei ascendido ao céu, estarei entronizado à destra de Deus e voltarei. E os receberei para mim mesmo. E vocês estarão comigo para todo sempre. Isso que acontecerá na segunda vinda de Cristo. Não se preocupem. Não se turbem o vosso coração. Somente creiam. Não é o que está escrito aqui no verso 14 do capítulo 4? Se cremos, essa é a base, irmãos, que Jesus morreu e ressuscitou. Também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Eles ressuscitarão e receberão sua casa nos céus. Isso está por todo o livro de Apocalipse. E aqui nós temos o verso 4 do capítulo 14 que diz, e sabeis o caminho para onde eu vou. E é bem interessante que às vezes a gente fica pensando sobre essa questão do caminho, né? Mas essa é a das maiores indagações da vida. Todos os filósofos tentam responder essa pergunta. O que será do homem? Da onde viemos e para onde nós vamos? Essas são as perguntas. E Jesus revela aqui que há um só caminho para conduzir o homem a Deus. E os discípulos já tinham ouvido sobre esse caminho. Ele diz, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então, Tomé, aquele que precisa ver para crer, diz, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E aí você tem aquele texto que você sempre lembra e decorou na escola dominical, quando era criança. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho. Por isso que no livro de Atos a igreja é chamada de o povo do caminho, porque é o detentor da mensagem do caminho para o céu. E o único caminho para o céu, para as moradas do Altíssimo, é o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz Atos capítulo 4, verso 12, ele é o único nome dado entre os homens pelo qual os homens podem ser salvos. E essa é a mensagem da igreja. Mas é a igreja, irmãos, que aguarda essa promessa. Os irmãos entendem? Então nós queremos levar o maior número de pessoas possível para habitar no céu conosco. E o único caminho qual é? Jesus Cristo. E a base dessa verdade qual é? A sua morte e a sua ressurreição. Aqueles que creem nele são salvos. Eles aguardam do céu agora o Senhor Jesus. Eles aguardam a ressurreição, eles aguardam o arrebatamento. É isso que eles aguardam. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? E nós temos que ter esse desejo queimando no nosso coração. E nós temos que
correlacionar todas as coisas dessa vida com esse anseio. Filtrar, vamos dizer assim, todas as coisas por esse propósito maior. Então, conhecer a Cristo, quando a gente pega o filho da gente e balança, diz assim, eu preciso falar uma coisa muito importante para ti, presta atenção. Jesus Cristo é a coisa mais importante da vida. A gente não está falando, irmãos, desse pequeno momento de 60, 70 anos que nós temos nessa terra. Nós estamos falando de toda a vida, por toda a eternidade. Nós estamos falando do Cristo de Deus, do Cristo eterno de Deus, que existia antes que existisse qualquer coisa nessa terra, que existe durante toda esse momento da nossa vida passageira, porque a sua vida e a minha é assim, como a erva. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós secamos e fomos embora. Mas ele é o Cristo nesse momento também. A coisa mais importante da vida. Mas ele é a coisa mais importante da vida enquanto ela existir. E a Bíblia diz que a alma do homem é eterna. Ou em condenação eterna, ou em bem-aventurança eterna. E o Cristo de Deus é a coisa mais importante que existe durante todo o tempo, de eternidade a eternidade. E nós precisamos estar com esse sentimento assim, ora vem, Senhor Jesus. Era o sentimento do apóstolo Paulo há 2000 anos. O apóstolo Paulo não estava preocupado, irmãos. Mas ainda falta tal coisa, tal governante ainda não apareceu, não é? Não estava preocupado com nada disso, ele estava esperando. Ele ansiava que fosse na geração dele. Talvez ele ansiava de fosse naquele momento em que ele estava escrevendo a carta aos Tessalonicenses. Aquela irmã da China, Margaret Barber, andando com o irmão Otmani pela rua, quando ia virar uma esquina, ela disse ao irmão, irmão, pensa que glória nós virarmos a esquina e o Senhor estiver nos esperando. É dessa expectativa, irmãos, que eu estou falando com os irmãos. Isso que traz-nos segurança. Aliás, essa expectativa, irmãos, ela nos desraiga dessa terra. Ela corta as raízes que nós temos nessa terra. Corta o apreço que nós temos nas coisas dessa terra. Aí quando nós entendemos essa casa de Deus, essa habitação do Altíssimo nos céus, nós vamos ver que, e sabemos, como diz Hebreus 9:23, que as coisas dessa terra, do tempo dos israelitas, eram sombras das coisas celestes, nós vamos entender o Salmo 84 de uma maneira diferente. A minha carne, a minha alma suspira pelos teus átrios. A minha carne exulta pelo Deus vivo. Irmãos, percebem, irmãos? É um sentimento, um anseio, um anelo por Deus. Da alma por Deus, da alma crente por Deus. É um anseio pela vinda do dia em que nós habitaremos com o Senhor para todo sempre. Amém? Então vamos um pouquinho o nosso texto lá. Paulo diz, não queremos, irmãos, porém, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, e aqui a base, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, entrando agora no verso 15. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. A gente, se fosse procurar precisamente essas palavras no Senhor Jesus, literalmente nós não encontraríamos. Então, podemos entender que Paulo teve uma revelação, como ele diz em Gálatas capítulo 1, como ele diz em Atos capítulo 26, direto do Senhor, a respeito desses eventos. E ele transmitiu a eles aquilo que recebeu do Senhor. Né? Como recebeu do Senhor. O que aconteceria com respeito àqueles que dormiram. E mais que isso,
Quando ele diz, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, como se ele dissesse, preste atenção na palavra do Senhor. E nós estamos num tempo diferente com respeito a isso, irmãos. Vamos dizer assim, preste atenção, você crente, eu cristão, nós já sabemos como acontecerá. Nós já sabemos o que sucederá no fim. Nós já sabemos o que Deus fará. Cabe-nos crer e anunciar e confiar no Senhor. Como Jesus disse, credes em Deus, confiem também em mim. Eu vou cumprir, eu sou fiel para cumprir tudo aquilo que eu prometi. E eu já deixei para vocês a minha palavra. Então, irmãos, é bem importante nós compreendermos como é fundamental termos ciência de que devemos confiar naquilo que está escrito. É como aquele hino antigo. Ele vence, eu já li o final do livro. Ele vence. Não é assim? Quando você ficar desesperançoso com respeito a essa terra, leia o livro de Apocalipse no capítulo 20, 21, 22. Ele vence. A nova Jerusalém descerá do céu. Ela terá mais de 2.400 milhões de metros quadrados. A cidade do Deus vivo. Feita de ouro, prata, pedras preciosas, com várias portas, onde o próprio Deus é a sua luz e o Cordeiro é a sua lâmpada. E todos os seus filhos estarão com ele. Se tornaram família de Deus. Se tornaram casa de Deus. Tem a sua habitação com Deus. E o texto diz, eu lhe serei pai e ele me será filho. E os seus servos o servirão para todo sempre. É a promessa descrita na palavra de Deus com respeito a nós no futuro. Ele vence, irmãos. Não há motivo para tristeza. Ele vence. Não importa o que vocês passem e eu passo nessa vida, ele vence. Nós temos certeza de uma coisa, Cristo é o Cristo vitorioso de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Paulo tem que dizer, irmãos, eu quero vos lembrar a palavra do Senhor. Com respeito ao assunto dos mortos, ninguém vai preceder os que dormem. Esse era o pensamento deles. Eles tinham tanto desejo de encontrar o Senhor na sua geração, que pensavam assim, bom, e os irmãos que partiram? Eles vão perder esse evento? Encontrar o Senhor, nós estamos aqui esperando o Senhor, mas eles vão perder esse evento, que será deles? E Paulo diz, vocês não vão preceder eles, vocês não vão passar na frente deles, vocês não vão ter vantagem sobre eles. Não é? Imagine você passando na frente de um cemitério no dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês não vão preceder os que dormem. Todos eles ressuscitarão. Aliás, irmão, se você não crê nisso, sua fé é vã, Cristo não ressuscitou e você ainda permanece nos seus pecados. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios 15. Se nós não cremos na ressurreição, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, não tem esperança nenhuma. E se a esperança que nós temos em Cristo diz respeito só a essa vida, imagina, Senhor, aquele carro novo, Senhor, é isso que eu quero. Esse é o desejo do meu coração. Aquela casinha, sabe, Senhor, tudo que eu queria era uma casinha boa, nova. Esse é o desejo do meu coração. Eu queria casar, eu queria ter filhos, eu queria dar uma boa vida para a minha família. Se a nossa esperança, me dá isso, Senhor. Se a nossa esperança em Cristo é só no que concerne essa vida, irmão, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque a nossa esperança não é só nessa vida. A nossa esperança é no agora e no porvir. E o Senhor pode voltar hoje. Ah, não, o que veio na sua mente agora? Espera mais um pouquinho, Senhor. Eu nem me aposentei ainda. Estou trabalhando que nem um louco para isso. Espera mais um pouquinho, eu quero ver meus filhos crescerem. Que história é essa, irmãos? Será que será pior para os nossos filhos o Senhor voltar hoje? O que os irmãos acham, irmãos? Conforme aquilo que nós lemos nas Escrituras,
será pior para eles voltar hoje? Será que a nossa mentalidade não foi ofuscada por esse mundo, irmãos? E nós estamos almejando para eles as coisas desse mundo. Então, será ruim para nós o Senhor voltar hoje? Ou será que nós realmente entendemos o que isso significa? Que é o glorioso retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. E todos nós vamos comparecer diante dele. Aliás, Paulo fala isso com bastante clareza para nós, a igreja, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Todos compareceremos perante o tribunal de Cristo, para darmos conta de tudo que fizemos por meio do corpo. Nós vamos prestar contas a Deus. Aliás, nós vamos prestar conta em como nós lidamos com isso. Os irmãos lembram da mulher de Ló? Ele teve que ser arrancado, os anjos pegarem ele pelo braço e à força levarem para fora. E a Bíblia diz que ela fez o quê? Ela olhou para trás. Poxa, que injustiça, né? Ela olhou para trás e foi julgada junto com Sodoma. Mas a ideia do texto é que o coração dela estava em Sodoma. E olhar para trás significa que ela desejava e tentou voltar para Sodoma. Então ela foi até a região onde o indo juízo estava sobre Sodoma e ela foi acometida pelo juízo. Porque o coração dela estava em Sodoma. Irmãos, segundo a Bíblia, o céu é a nossa Canaã. E nosso coração tem que estar em Canaã. Nosso alvo tem que estar em Cristo na sua segunda vinda. Amém? E veja como isso é tão maravilhoso, irmãos. Verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os irmãos acham... Imagine a cena de Estevão no capítulo 7 de Atos, versos 53 em diante. Ele estava sendo apedrejado, ele orou pelos seus algozes e enquanto estava morrendo, levantou os olhos ao céu, viu o Senhor em pé à direita de Deus para receber o primeiro mártir e invocou o Senhor e disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O Senhor está lá sentado à destra de Deus, não é? E ele se levanta para receber o primeiro mártir. Mas um dia ele vai se levantar, irmãos, com a voz de um comandante de um exército. Ele vai dar uma voz de comando. No dia certo, na hora certa, marcada por Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E essa voz de comando, irmãos, é uma voz que às vezes a gente não faz nem ideia da grandeza, da majestade, da sublimidade disso. Às vezes hoje eu lembrava ainda de Isaías capítulo 40, onde o Senhor fala sobre João sendo prometido. E depois do verso 12, ele começa a falar da grandeza desse Deus que ele é. Antes ele fala da promessa. Ele diz: Tu, Sião, que anuncia boas novas sobre um alto monte, verso 9. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta e não temas. E dizes à cidade de Judá: Eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor virá com poder e o seu braço dominará. E eis que o seu galardão está com ele. Diante dele, sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentarem, ele guiará mansamente. Essa é uma visão tenra de Deus. É uma visão
singela de Deus, né? Como um pastor cuidando das suas ovelhas. Alguém pensa assim, mas não é Deus? É Deus. E ele começa a falar aquele hino que nós cantamos aqui. Quem na concha de sua mão mediu as águas? Quem tomou a medida como a palmos? Quem recolheu a terça parte de um efa, o pó da terra, e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem o ensinou? Quem tomou o conselho dele para que lhe desse repreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas, todas elas juntas, por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó numa balança. Irmãos, percebe como ele está exaltando a grandeza de Deus, irmãos? As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem todos os animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Daí ele vai falar dos idólatras. O artífice funde imagem, o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompa e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentais para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele que estende o céu como a cortina e os desenrola como tenda para eles habitar. É ele que reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu seja igual? Isso Jesus, aliás, o Senhor Deus falou ao salmista: pensastes que eu era como tu, pensastes que eu era como um teu igual. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou todas essas coisas? Aquele que faz sair, preste atenção, verso 23, 26. Aquele que faz sair o exército de estrelas, todas bem contadas. Veja o poder da voz de comando de Deus, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e poder, nenhuma só vem a faltar. Meus irmãos, percebem, irmãos? O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem. E quando ele fala, nem as estrelas podem faltar. Todas elas têm que se apresentar. E diz o texto que esse bendito soberano, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, que a ideia é que agora é ressoada a voz, levantando-se em trincheiras aqueles que virão com ele. Ouvida a voz do arcanjo, diz, ressoada a trombeta de Deus. A trombeta é uma coisa muito interessante, irmãos. Ela chamava o povo para a guerra, ela chamava o povo para as reuniões, para as festas, para o ajuntamento. E essa é a trombeta da ressurreição e do arrebatamento da igreja. É o ressoar da última trombeta. Como diz 1 Coríntios, capítulo 15. No tempo em que os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados.
Eis que vos digo um mistério, verso 51. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num abrir e piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ressoada a voz do arcanjo. Que mais? Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o que acontecerá? Descerá do céu. Nesse momento, aqueles que foram plantados como sementes receberão corpos gloriosos. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos raptados. Essa é a ideia. Pegos rápido, pegos à força, pegos para ele, como sua propriedade. Pego rápido, porque vai ser num só momento, num abrir e piscar de olhos. Pegos à força, porque muitos de nós estamos amarrados nesse mundo. Para ele, porque temos o seu espírito, somos sua possessão. Somos propriedade dele. Temos em nós o penhor, o selo, que revela que nós somos a sua propriedade. Então nós seremos arrebatados, num abrir e piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta. E juntamente com nossos irmãos, diz o texto, seremos levantados para o nosso encontro com o Senhor nos ares. Irmãos, percebem, irmãos? Imagine a cena disso, irmão. Esse é o anseio da sua vida? A bendita e gloriosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? Imagine, irmãos, existem lugares no mundo hoje que você ser cristão é uma sentença de morte. Quantos realmente são cristãos no Brasil? Com esse evangelho distorcido de um Deus que mais parece o diabo. Que na boca do Deus dos evangélicos brasileiros está as palavras que o diabo disse a Jesus no deserto. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Existem lugares hoje no mundo que você ser um cristão é uma sentença de morte para você. Nesses lugares, verdadeiramente, o cristianismo é autêntico. A esperança é autêntica. O desejo iminente, o desejo da iminente volta de Cristo é autêntico. O anseio pelo arrebatamento é autêntico. O anseio por aquele momento glorioso é autêntico. É a esperança da vida deles. Amém, irmãos? Depois nós, os vivos, os que ficarmos, diz o texto, verso 17, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens. Para o quê, irmãos? Para o encontro com o Senhor. A gente vai ficando mais velho, irmãos, parece que a gente vai se tornando cínico, hipócrita. A gente tem procedimentos cerimoniais, religiosos. Nos falta um coração de uma criança. E às vezes nós precisamos colocar à prova aquilo que nós cremos. Não eu provar os irmãos, mas cada um provar a si mesmo naquilo que crê. Se verdadeiramente crê, se verdadeiramente tem o desejo, o anseio por esse momento, se verdadeiramente ama a Cristo, que quer colocar os olhos em Cristo. Agora nós amamos um Cristo, diz Pedro na sua segunda epístola, que nós não vemos.
1 Pedro 1,8, só vou ler para os irmãos, não precisa abrir. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória. Uma pessoa que tem esse sentimento por Cristo hoje, irmão, imagina o anseio dessa alma em vê-lo descendo do céu sobre as nuvens. Porque agora já ele ama a Cristo. Então, às vezes nós ficamos idealizando coisas. Se alguém me colocar à prova com respeito à minha fé, então jamais eu negaria o Senhor. Será que não é só uma falácia do nosso coração? Porque se nós não vivemos como cristãos agora, por que nós viveríamos sob pressão? Se você não ama Cristo em vida, por que você amaria Ele na morte? Se você não vive para Cristo, por que você daria sua vida por Ele? A quem não temos visto ainda, mas amamos, diz Pedro. E exultamos com uma alegria indizível e cheia de glória. Almejamos encontrar o Senhor. É o alvo da nossa vida. Filho é a coisa mais importante da sua vida, Jesus Cristo. Porque não é a coisa mais importante só da sua vida, é a coisa mais importante do universo. É a coisa mais importante de tudo que existe. É o anelo do coração do Pai, Cristo Jesus. Isso tem que ressoar nos nossos corações todos os dias, irmão. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. A Ele ouvi. Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador do mundo, o centro do propósito de Deus, onde todas as coisas orbitam. É dele que nós estamos falando, irmãos. É com esse Jesus Cristo que nós queremos nos encontrar. Em glória. E os homens vão estar armados com todas as bombas e com toda a tecnologia que eles possam desenvolver. E a Bíblia diz que ele o destruirá a todos com a espada que sai da sua boca. Ele é o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas para com seus filhos, ele é um Cristo favorável, consolador, no qual eles podem esperar, no qual eles podem ter segurança. Os seus nomes estão escritos na mão dele. E da mão dele, como um bom pastor que apacenta suas ovelhas, ninguém os pode arrebatar. Eu lembro do irmão do passado que dizia que não importava nem mesmo se Cristo fosse corrigi-lo, porque ele amava tanto, era o irmão Lawrence, daquele livro A Prática da Presença de Deus. O que importava mesmo era vê-lo, abraçá-lo, lançar-se aos pés dele. Porque ele o amava, ele dizia, e queria estar com ele. Os irmãos entendem, irmãos? O encontro com o Senhor, estar para sempre com o Senhor. E o verso 18 diz, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Por exemplo, o que concerne a morte, irmãos, só para os irmãos perceberem. Conta-se a história de uma menininha que perdeu o irmão um pouco mais velho de uma maneira trágica. Ela era uma criança. E ela chegou para sua mãe e disse, mamãe, onde está meu irmãozinho? Ah, filha, ele está no paraíso com Jesus. Ele está no paraíso com Jesus, sim, com Deus, na presença de Deus. Que bom, mamãe. E aí passou 2 semanas, a mãe recebeu uma visita e chorava com uma amiga e falava para a amiga assim, eu perdi o meu filho, eu perdi o meu filho, eu perdi o meu filho. E chorava. E aí a menininha, como nós temos que ser como crianças, né, irmão? Essa semana eu estava vendo um pastor contar uma história que quando a criança destruiu a teologia dele, ele pregando sobre os dias da criação e já tinha defendido a criação no meio dos acadêmicos, dos doutores, e numa escola dominical uma menininha perguntou para ele assim,
Ele contou dos 6 dias, e como Deus criou todas as coisas nos 6 dias, aí ele ouviu uma voz doce dizendo assim, mas e a água? Daí ele, sim, o texto diz, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E a água? Quem fez a água? Ele disse que naquele dia ele viu como ele tinha que voltar e rever e ser como criança, porque dos pequeninos é que é o reino dos céus, na simplicidade. E essa menina ouviu a mãe reclamando e se lamentando e chegou para a mãe e disse, mãe, a gente só perde as coisas que a gente não sabe onde está, não é verdade, mãe? É verdade. Pois é, a mãe estava falando que perdeu o irmão, o nosso irmão, e não é verdade, ele está com Jesus, ele está no paraíso, ele está na glória com Deus. A gente sabe onde ele está, então a gente não perdeu ele. A gente só perde o que a gente não sabe onde está. Os irmãos percebem, irmãos? Isso é uma fé genuína, irmãos. Uma fé singela, que se apega à verdade, joga fora as dúvidas e vive por aquilo que crê. Essa foi a fé que entrou no coração daquela criança. Essa é a nossa fé, irmão. Essa é a fé que consola de verdade. Às vezes você está pela rua assim, mas se eu morresse agora, para onde eu ia? Você não sabe ainda? Você não tem certeza disso? E se Deus voltar hoje? Se o Senhor Jesus vier hoje, o que acontecerá de mim? Você não sabe ainda. Você ainda tem insegurança com respeito a isso? Nem durma hoje à noite. Nem durma sem resolver esse seu problema. Coloque o joelho no chão, peça que aquele que olha para nós, pequenos, pó, se compadece de nós, possa acrescentar fé no seu coração pela palavra, para nós crermos nessa verdade, irmãos. Essa é a palavra da verdade, a palavra declarada por Deus para nós. O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro com o Senhor dos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o consolo. É isso que nós devemos esperar, irmãos. Se nós morrermos, estamos seguros. Se estivermos aqui, estamos seguros. Os irmãos entendem, irmãos? Mas como é que nós temos vivido a nossa vida? Nós temos vivido ponderando as coisas dessa maneira, irmão? Pense, você está colocando o Cristo na balança, o Cristo que volta, o Cristo que será o dono de tudo. Né? Imagina, você está preocupado com aquilo que você vai ter hoje, mas Ele é o dono de todas as coisas. Não tem um palmo, um átomo, um espaço no universo que não seja dele. E se é dele, é nosso por herança. E não por um pequeno momento, mas por toda a eternidade. Nós somos co-herdeiros de Deus com Cristo. Nós estamos quebrando a nossa cabeça por coisas dessa terra. Estamos nos amarrando a essas coisas. Então tem que pegar cada um de nós, se chacoalhar pelo ombro e dizer, filho, a coisa mais importante do mundo é Jesus Cristo. Amém, crianças? A coisa mais importante do mundo é Jesus Cristo. Pare de perder o seu tempo com coisas secundárias. A coisa mais importante do mundo é Jesus Cristo. Amém? Deus, damos graças a Ti, Senhor, pela oportunidade que temos de pregar a Tua palavra e considerar, Senhor, sobre a nossa resposta à Tua promessa
que o Senhor viria nos buscar. Ajuda-nos a ter equilíbrio, Senhor, sobre essas coisas. Ajuda-nos a verdadeiramente viver uma vida de santidade, de pureza, aguardando e apressando esse dia. O dia que estaremos contigo, Senhor. Senhor, ajuda-nos também a ver o valor do Senhor em comparação com todas essas coisas. Tu és o mais valioso de todos, Senhor. Senhor, o Senhor excede toda a prata e o ouro desse mundo. E a tua palavra é a verdade. Senhor, nós nos confiamos naquilo que está escrito. Como a tua palavra diz, crie, por isso falei. Então nós confiamos nisso, Senhor. Que o Senhor mesmo, se estivermos vivos, transformará o nosso corpo, Senhor. E se tivermos morrido, o Senhor nos ressuscitará dentre os mortos e nos apresentará juntamente com todos os crentes. Obrigado pela tua bendita esperança, Senhor. Nós almejamos te ver, Senhor. Nós não queremos ficar confundidos com as coisas dessa terra. Nós almejamos o Senhor, Senhor. Senhor, a tua palavra diz que as tuas ovelhas ouvem a tua voz. Então, Senhor, nos ajuda, Senhor, a ver como o Senhor é alto, sublime, Senhor. Como o Senhor está elevado acima de todas as coisas. Como o Senhor é superior a todas as coisas. Como todas as coisas dessa terra, Senhor, foram criadas como um presente a Ti. E como nós, que somos a Tua casa, a Tua igreja, Senhor, fomos dados a Ti como um presente. Senhor, que todas as coisas sejam ofuscadas pelo brilho da Tua glória, Senhor. Nossa oração, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Proclamamos